prazer, eu sou a professora Ada e estou aqui com muita alegria para apresentar a você o programa Ofício Professor. Uma proposta que nasceu no âmbito da disciplina Práticas Pedagógicas Interdisciplinares, Identidade do Educador, do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras. Queremos com este espaço trazer os pedagogos e educadores das mais diversas áreas e níveis do conhecimento, que eles possam partilhar conosco suas vivências, seus questionamentos, suas ideologias, seus saberes. Identidade do professor é uma coisa que merece ser fortalecida e nós poderemos trazer com esse programa uma modesta contribuição para esse fim, para fortalecer esse profissional tão importante em uma sociedade que quer ser evoluída. Então, muito obrigada pela sua audiência, fique conosco e assista ao programa Ofício Professor. Boa noite, meu nome é Fernanda Máximo, aluna do 6º período do curso de Pedagogia na Faculdade Pitágoras. No Ofício Professor de hoje, nós teremos um painel com profissionais docentes referência na área em que atuam. A intenção é que, a partir de uma conversa informal, nós possamos identificar as características que levam o profissional a obterem êxito na sua atuação, né? Então, convidamos aqui profissionais que são referência na área em que atuam. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês. Estamos aqui com a professora Keila Pardini de Castro. Ela dá aula na educação infantil, graduada em pedagogia, pós-graduada em A Nova Sala de Aula e em psicopedagogia clínica institucional. Trabalha na rede particular de ensino. Professor Enio Alberto Filho, ele dá aula de física no ensino médio, coordena a área na rede particular de ensino, é formado em física pela UFMG com especialização em Uma Nova Sala de Aula. Autor de livros didáticos de física, coordenou 2 projetos como Filosofísica, que trabalha filosofia e física, e psicologia e física. Este ano ele completa 36 anos de docência. Fabiano dos Santos Camilose, professor do ensino fundamental da Rede Municipal de Belo Horizonte, formado em Normal Superior, com especialização em gestão de projetos educacionais, culturais e avaliação, e gestão de novas tecnologias. Tem 13 anos de experiência na docência. Maria Célia de Freitas Fernandes, graduada em Psicologia, especialista em Pedagogia Empresarial e mestre em Educação pela PUC Minas. É pesquisadora, professora e coordenadora do nosso curso de Pedagogia aqui na Pitágoras. Atua também na pós-graduação à distância da UFOP. Bem, por acreditarmos na educação como um caminho de mudança efetiva, nós pensamos nesse encontro para dar ênfase nas características que podem nos conduzir para esse caminho. Gostaria que compartilhassem conosco um pouco de suas experiências e da visão de vocês a respeito do campo educação, né, nessa área. E a disciplina que nos trouxe até aqui se chama Identidade do Professor, Identidade do Educador. Eu gostaria de começar o nosso diálogo pedindo que cada um de vocês fizesse uma breve apresentação. Sou a Keila, professora de educação infantil, tenho 19 anos de experiência em educação, tenho 11 anos de experiência aqui no Colégio Pitágoras e gosto muito do que faço. Acredito muito que para ser professor de educação infantil e de qualquer outra área tem que ter dedicação. Bom, meu nome é Enio Alberto Filho, eu sou professor de física, completo esse ano 36 anos de Pitágoras, né, sem contar os 2 que eu fui aluno do colégio, né, e com muito orgulho, né, de ter trabalhado tanto tempo, ter aprendido tanta coisa nessa casa. Na minha trilha, né, de trabalho aqui no colégio, né, eu pude, de alguma forma, desenvolver 2 trabalhos que marcaram muito a minha vida, um deles ligado à filosofia, um projeto chamado Filosofísica. Esse projeto ele trabalhava com o que é a percepção e o que é a realidade. Então, sob o viés da física e também sob o viés da filosofia. Um outro trabalho também que abriu também muito a minha visão de educação foi um trabalho da física aplicada à psicologia sistêmica. E nesse sentido, a gente começa a transpor os limites de compreensão
né, daquilo que é o ato de educar, quando você se coloca diante, né, de outras pessoas e consegue ver, né, o que elas realmente estão precisando, o que elas sentem, né? Então, esse sentir, né, me fez tentar repensar a física, a maneira como eu ensino, a maneira como eu acho que o aluno aprende, né? Eu também tive numa outra função, né, uma função de ser coordenador de série numa outra escola. E também, por ser coordenador de série, eu pude ter contato com pais de alunos, eu pude ter contato com a direção, com alunos e com um grupo de professores que me fez repensar também até que ponto que a gente age sob o nosso ponto de vista de professor e que muitas vezes não coloca, não contém a visão também do pai, ou do outro professor, ou também do aluno. Tudo isso me levou a fazer um exercício de relativização. Ou seja, na verdade, a gente, enquanto professor, ainda mais de uma única matéria, às vezes a gente fica com uma visão um pouco míope, a gente não percebe uma visão um pouco maior. E nesse sentido, eu acho que eu tive uma grata oportunidade de ter vivido esse outro lado, né? E hoje eu acho que junto tudo isso, né, isso me dá uma visão, né, me dá uma condição de olhar para o aluno e ter um outro olhar para ele, né, um olhar um pouco mais aberto, um pouco mais abrangente e que não vê a física como o único objetivo daquilo que seria a minha aula. Professora Maria Célia. Meu nome é Maria Célia, eu sou graduada em psicologia e a minha experiência com a área de educação foi de trás para frente. Geralmente as pessoas fazem o curso de formação e vão. Eu não, eu comecei com a psicologia, mas desde a época da psicologia eu fiz, né, a minha época eu fiz a licenciatura também, porque o curso permitia a licenciatura, não só o bacharelado, mas por uma contingência da vida eu fui trabalhar na área de recursos humanos, mas chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso me dedicar àquilo que eu quero. E aí eu venho para a docência. E eu fui professora de educação básica muito tempo, mais de 15 anos. Eu trabalhei tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1. Acho que é importantíssimo para os professores da educação, né, quem trabalha com educação básica, as séries iniciais, transitar pela educação infantil e pelo Fundamental, que eu acho que isso dimensiona melhor o trabalho. Hoje eu estou no ensino superior. Eu já tenho desde 97 que eu venho, minha trajetória no ensino superior começa em 97. E para mim é uma grata surpresa porque eu consigo transitar bem no ensino superior, porque eu fui da educação básica, então eu consigo linkar muito bem, né, assim, consigo fazer isso de uma maneira mais assertiva, porque eu estive na sala de aula também, né, e sempre eu retomo a sala de aula, porque a sala de aula para mim é um laboratório. Né, para eu ter uma prática mais assertiva no ensino superior, eu preciso de educação básica para viver isso no laboratório. E desde dezembro do ano passado, eu assumi a coordenação do curso aqui, que é uma outra experiência, uma outra dimensão do trabalho, que para mim está sendo muito gratificante. Trabalhoso, embora, mas muito gratificante. Professor Fabiano. Sim, eu sou o Fabiano, a Fernanda já disse meu nome. Eu trabalho com as séries iniciais do ensino fundamental, trabalho na rede pública, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, já há 10 anos. Mas de carreira, né, de profissão, tenho 13 anos e tive a oportunidade de começar com a educação de jovens e adultos. Né, minha primeira experiência foi com jovens e adultos e foi ali que eu me identifiquei, né, com a profissão e descobri que é o que eu queria fazer para o resto da vida. Né. E desde essa experiência eu trabalho com alfabetização, que é o que eu mais gosto, né, e atualmente trabalho com o 2º ano do ensino fundamental. E a alfabetização é a minha praia, é o que eu gosto de fazer, é ali que eu me sinto em casa. Né? Já tive alguma experiência também na coordenação de escola municipal, mas a sala de aula é o meu lugar mesmo, é onde eu gosto de ficar. Nós podemos perceber que o professor de sucesso é uma construção, né? Na verdade, ninguém chega pronto. Quando vocês falam assim da trajetória de vocês, a gente vai percebendo que vai montando, né? Vai construindo mesmo esse profissional. E é uma coisa muito de ideal, né? Porque
O professor, ele é a base de tudo, né? Bem, Paulo Freire acreditava que o professor estabelece relações dialógicas de ensino e aprendizagem, uma vez que ele ensina e também aprende enquanto ensina, né? Para vocês, o que é ser professor? Posso falar? Ser professor, para mim, é uma troca. À medida que a gente ensina, a gente realmente aprende, porque a gente constrói junto o conhecimento. É impossível, se você não estiver envolvida naquilo que está fazendo, na cara e coragem, acreditando naquilo que está fazendo, seja um projeto, seja um planejamento, uma busca, uma construção com o aluno, se você não estiver envolvido, você não consegue atingir o objetivo. Então, a troca é constante. Da mesma forma que você ensina, você aprende e enriquece. E busca também aprimorar, a melhorar. De forma que, muitas vezes, a gente acredita que está indo pelo caminho certo e revê aquilo que está acontecendo e fala, não, agora eu vou mudar. Agora eu vou tornar isso que estou fazendo vou fazer de forma diferente para que atinja um aprendizado significativo. Você vai voltando, né? Assim, sempre revendo a prática. Um projeto. Sempre revendo uma prática. Você tem que ir avaliando como está sendo. Avaliando. Eu falo que a sala de aula é uma caixa de surpresa. A gente tem que ser muito flexível, né? E sempre tem muitos desafios. Então, a troca, essa experiência que a gente aprende, ela acontece quando a gente está envolvido e está aprendendo realmente, está trocando. Professora? Bom, eu penso o seguinte, eu penso que o ser professor, eu até queria tentar propor um professor educador. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que tentar ser um pouco além, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, às vezes o professor é visto apenas como aquele que professa um conhecimento ou simplesmente dá uma informação. E o que nós queremos ser é algo bem mais do que isso. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar essa informação para que essa informação ela vire um conhecimento. E eu vou um pouco mais além. Eu acho que esse conhecimento tem que virar uma inteligência ou até, talvez, uma sabedoria. Então, para isso, o professor tem que saber o que ele quer ensinar, para quem ele quer ensinar, por que ele quer ensinar aquele conteúdo. E nessa relação, é lógico que ele vai se ficar diante de uma série de dúvidas dos alunos. E essas dúvidas vão, evidentemente, exigir do professor que ele exerça uma criatividade ao tentar explanar sobre aquilo. Mas sempre de tal forma que aquele conteúdo possa ter um significado para o aluno. Ou seja, no fundo, o professor tem que ajudar o aluno a ressignificar o conteúdo que ele está transmitindo. Essa questão é fundamental, porque não é simplesmente um conteúdo que você dá e simplesmente você escreve no quadro e fica aquilo ali e o aluno vai decorar e vai responder. Não é aquilo. Então, como dizia o Paulo Freire, é a busca da autonomia. Como é que você faz com que o seu aluno se torne um autônomo, né? Teve um pensador que dizia que educar é ajudar o outro a não depender de mim. Como é que eu ajudo esse aluno a não depender de mim? Como é que ele vai transformar aquele conhecimento em alguma coisa que vai ajudá-lo a crescer como profissional e quanto também como pessoa? Então, nesse sentido, tem que existir um jogo de cintura, como ela diz, muito bem, para você poder ter essa clareza. E falo mais, eu falo que essa consciência, ela muda ao longo dos anos que a gente tem de experiência. A minha concepção do que é ser professor, educador, ela mudou bastante ao longo desse tempo todo. Sabe? Então, isso é um processo completamente dinâmico, ainda bem. Eu queria só pegar uma carona na sua fala, quando você fala essa questão da autonomia, porque eu acho que o professor ele tem que buscar essa autonomia. E essa autonomia, eu percebo que ela não é uma autonomia só do aluno, como que ele articula esse conhecimento, mas precisamente é uma autonomia de pensamento. Ele precisa de extrapolar aquilo que ele aprendeu para outras esferas da vida dele, no sentido mais ético, como a Terezinha Rios, ela fala que o professor é esse, que tem que ter esse desenvolvimento ético também para o aluno. O que ele vai fazer com esse conhecimento no sentido de comungar esse conhecimento de maneira coletiva, não só individual para ele, mas como que ele faz isso coletivamente?
Porque a gente vê muito, né, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus que foram da educação básica que hoje estão trabalhando em causas coletivas. Porque aí eu vejo que ele não trabalhou só essa questão só dele individualmente. Porque eu acredito que o professor é aquele, sim, que ele tem um conhecimento técnico mesmo, porque ele precisa de ter. Né? Ele tem que ter um embasamento teórico, até para ele poder propor estratégias, como que ele vai ensinar, como ele falou, o que ele vai ensinar, como. Ele precisa de ter só isso, mas só isso não basta. Porque, né, é muito comum, principalmente no ensino superior, quem não vê das licenciaturas, um professor, por exemplo, de medicina, de direito, ele não teve uma fundamentação teórica, e aí ele acha que um bom juiz é um bom professor. Não, são coisas diferentes, muito diferentes. Fazer é muito, né, as pessoas acreditam muito nisso, mas isso não é, né, nem sempre aquele excelente juiz, ele vai ser um excelente professor, porque para ser professor exige muito mais, um conhecimento muito mais aprofundado, não só técnico, mas as questões didáticas que envolvem isso, e entendendo a didática, não que esse componente de como ensinar, mas muito mais do que isso. Muito mais uma premissa que o Enio falou, o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar. Porque o professor faz escolhas. Quando ele leva determinado texto, quando ele deve dar determinado assunto, ele não leva fortuitamente isso, não. Ele leva numa concepção que ele tem de educação, do que ele quer atingir. Ele, de forma nenhuma, isso é de maneira fortuita, as escolhas que o professor faz de como ensinar e o que ensinar. Sim. Eu acho que o professor, ele precisa estar aberto, né, para aprender a ensinar, né, que isso é muito importante, e para trabalhar em prol dessa autonomia, né, como o professor Enio falou, e também estabelecer uma interação que é muito importante, né, você interagir com o aluno. À luz de Paulo Freire, eu acho que o professor precisa alcançar o universo do aluno, precisa romper essa barreira, né? Não é o professor aqui e os alunos ali. Essa fronteira ela tem que ser ultrapassada e o professor precisa conhecer um pouco da história de cada aluno, conhecer o mundo, de onde vem esse aluno, né? Na rede pública que a gente trabalha, né, a maioria das escolas municipais, elas estão em área de vulnerabilidade, né, ou próximas a aglomerados, né, e, assim, a rede pública em geral, né, não pegando aqui só Belo Horizonte. É preciso conhecer a história desse aluno, né, dessa forma a gente valoriza o capital cultural que esse aluno tem. Saber da história dele pode ser um recurso interessante, assim, importante, para você atingir e fazer ele de fato aprender. Você pode usar como um tipo de ferramenta de trabalho. Isso. É uma ferramenta importante de trabalho. Nós percebemos assim que é difícil, não diria difícil, é complexo conceituar professor, o que é ser professor, porque isso acarreta um monte de outras coisas, né? Um conjunto, você precisa da colaboração da família, não é só você o aluno, tem a escola, uma gama muito grande de coisas, né? Então, assim, a gente vai tentando construir aqui no nosso diálogo, pegar o que vocês trazem, porque para nós, futuros professores, é muito importante ter vocês aqui que são referência para mostrar para a gente que dá uma direção, né? Eu gostaria que vocês nos apontassem características que consideram importantes para que um professor seja um bom profissional. Eu queria pegar um pouco a carona na fala da Keila, o seguinte, eu acho que a flexibilidade, né, o professor ser flexível, é uma característica essencial. E uma coisa que você falou, que a sala de aula é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes você está com um planejamento que você considera que está espetacular, né? E você vai aplicar, você vai começar a dar aula e vai descobrir que naquele dia nada daquilo que você planejou surtiu, então, foi o professor feliz. tem que ser bom de improviso. Tem que ser bom de improviso. Estar preparado para o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer, né, durante a aula, e repensar a sua prática, né? Assim, eu tenho comigo toda aula que termina, né, eu penso o que foi bom, o que não foi, o que eu posso melhorar. Então, eu acho que esse repensar a prática diariamente faz com que a gente seja melhor, né? Assim, com que o professor melhore sua prática. Eu acho que é o seguinte, eu acho que temos que ter dois pontos aí. Primeiro,
Eu acho fundamental ter domínio de conteúdo. Por quê? Porque você só sabe simplificar um certo conteúdo quando você domina bem aquele conteúdo. Então, se você não dominar bem aquele conteúdo, você não vai dar conta de fazer os improvisos. Ou seja, na verdade, eu acho que tem 3 níveis que tem que estar muito claro. Quando você termina uma aula, você pode pensar assim, será que os alunos compreenderam o que eu expliquei? Então, tem um nível, tem um núcleo da aula que é o núcleo essencial. Se a essência da sua aula não foi bem entendida, então não interessa. Agora, em torno daquela essência, existe um lado, uma outra área que seria as coisas que você disse, que são as coisas importantes que dão uma condição para você poder ter conhecimento daquela essência. E em seguida tem uma outra área maior ainda, que é aquilo que é interessante, que é o condimento, que é a brincadeira, que é a maneira como você faz, para poder tornar aquele conteúdo mais ameno, mais próximo dos alunos. Então, a primeira questão é a questão do domínio de conteúdo. Em seguida, eu vou dizer assim, um domínio da classe, e esse domínio da classe, ele é bem assim amplo, esse conceito. Por que eu falo domínio de classe? Porque eu não sei se vocês tiveram experiência com adolescentes, mas adolescentes realmente não é uma coisa muito fácil de lidar. E às vezes você vê os professores do curso superior, não é você, não é o seu caso, mas você vê professores que às vezes vêm com uma fala muito bonita, mas eles não têm a experiência de sala de aula num momento, sabe, onde é necessário você, muitas vezes, ser um pouquinho mais enérgico com os alunos. Então, o domínio de classe, ele tem que ter o quê? Tem que ter uma mistura de ser terno, mas ser firme. E isso é muito difícil, ser terno e ser firme. É como um pai, que também precisa ser terno e ser firme muitas vezes. Além disso, nessa ternura aí, como dizia o Paulo Freire, a questão da humanização. É o professor que se vê enquanto humano, mas também vê o aluno enquanto humano. Porque o aluno no processo de aprendizagem é um processo de uma tremenda angústia. E se nós, enquanto professores, nós também não percebermos essa angústia, a gente não vai ser capaz de ser flexível, de saber ponderar, de saber escutar o outro, de saber muitas vezes mudar o dia da prova, de saber dosar o conteúdo da prova, a dificuldade da prova. Então, essa questão ela é absolutamente fundamental. Você está lidando com seres humanos e você precisa lidar com essa capacidade de interagir com eles, de escutar com eles. Como o colega colocou, seria ideal se a gente pudesse saber da história de cada um desses alunos. Por quê? Porque quando você interage com a história de cada um, você é capaz de chamar um pouquinho aqui no canto e falar, olha, vamos refletir um pouquinho, por que você tirou uma nota tão baixa na prova? E isso é fundamental. Mas muitas vezes a gente lida com uma realidade em que você, infelizmente, dá aula para muita gente não consegue ter essa questão, esse contato tão próximo. Mas você reconhecer no olhar de um aluno a tristeza dele ou a alegria de quem está aprendendo, é fundamental você ter essa sensibilidade para você poder dosar esses aspectos todos. Sabe? Então, o domínio de conteúdo e o domínio de sala de aula, seja em todos os sentidos, de perceber a rapidez com que um conteúdo é dado, ou se você é capaz de parar um pouquinho e voltar, e repetir, repassar, tudo isso é fundamental. Tá? E aí, nesse aspecto, entra a questão psicológica, emocional, relacional. Todos esses aspectos foram colocados. Você entender o outro, entender o objetivo daquilo que está sendo colocado na vida daquela pessoa. Na educação infantil, torna diferente, é um pouco diferente. A gente já conhece, é mais próximo do aluno, como eu sou igual professora de uma única turma, então a gente fica mais familiarizado, ou seja, a troca é mais constante. Então, família e escola andam junto. Porque, igual atualmente eu estou com criança de 3 anos, eles não me dão as retorno, mas a própria família me conta o que está acontecendo. Igual seja na reunião, a gente sempre deixa aberto para escuta, para ajudar no desenvolvimento da criança. O que eu acho uma característica fundamental para vocês, futuros educadores, futuros professores, é ter encantamento. É fazer, mas fazer com muito encantamento, com muito amor, acreditar, buscar embasamento teórico. Porque diante das famílias, assim, a gente sempre pode achar que não está seguindo o caminho certo. E se a gente tiver segurança do que a gente está fazendo, com embasamento teórico, com aprofundamento, as coisas saem diferentes. E quando a gente acredita e tem o conteúdo, uma coisa naturalmente acrescenta a outra. Um fato marcante que eu acho assim, para
para um pedagogo, para um educador, é ele fazer com amor, mas também saber que ele é um profissional. E saber separar, educar de carinho, de amar, é bajular. O aluno não, é saber falar um não na hora certa, né? Porque a educação infantil, ela é simplesmente encantadora no sentido, eu nem vou conseguir dar aula, eu vou ficar brincando, entender a proposta curricular. Igual, às vezes, uma crítica, né, que tem de educação infantil, que o professor só brinca, que é professor que brinca. Não, a gente tem objetivos, né? Tem objetivos, tem um currículo, tem um planejamento a cumprir, e tudo isso, né, a gente tem que correr atrás, tem que fazer projeto e tem que desenvolver de acordo, né, com cada turma. Não vem nada pronto. É aquela caixinha de surpresa. Quem está próximo na educação infantil sabe que é um trabalho gigantesco desenvolvido com crianças, porque realmente não é só brincar. Se você olhar as crianças no início e passando o tempo, você vê que elas têm um desenvolvimento em um monte de coisas, não só no que está proposto ali, né? Acaba que desenvolve na vida inteira, né? E é muito gratificante o retorno, né? A gente vê a evolução e vê que contribuiu por isso, né? Para essa evolução sendo de uma forma que a gente acreditando, né? E buscando aprimorar, vendo a criança desenvolver. Às vezes, assim, a gente recebe aluno que a gente não acredita. Na mesma forma, a gente busca estratégias, né, diferentes e consegue atingir, né, o objetivo. Eu, como professor do ensino fundamental das séries iniciais, e já trabalhei com muitas turmas de primeiro ano, a gente percebe a diferença, né, do aluno que passou pela educação infantil e o aluno que não teve essa oportunidade. Então, isso mostra que o trabalho feito na educação infantil é muito importante, tem uma diferença muito grande. O aluno que passou pela educação infantil, ele já chega bem preparado para a alfabetização, quando já não chega alfabetizado, né, na realidade da rede pública. E o aluno que inicia já no primeiro ano de ensino fundamental, ele apresenta geralmente uma certa dificuldade. Isso agora mudou por conta da obrigatoriedade, né? Agora as crianças de 4 e 5 anos têm direito à vaga no ensino infantil na rede municipal. Mas dá para perceber a diferença, é bem grande. E eu consigo, né, articular, porque como eu estive na educação infantil, hoje estou no ensino superior, eu falo que, para mim, ter passado pela educação infantil faz toda uma diferença para eu ser professora do ensino superior. Porque eu trago muita coisa do como eu fui professora para o ensino superior. E eu acho que isso é importante, que estar mais junto desse aluno, eu consigo estar com o aluno quando ele passa 2 semanas sem vir à aula. Eu quero saber o que está acontecendo com ele. Porque, às vezes, né, você conversar com ele, dar uma palavra, fazer um encaminhamento, isso faz uma diferença. E, para mim, o aluno, ele é um aluno. Eu gosto de chegar na sala de aula, saber o nome de todo mundo. Mesmo, né, a turma sendo... Eu tenho uma turma maior nesse semestre, né, mas eu gosto de saber o nome de todo mundo. Eu gosto de estar mais próxima desses meninos. Mas aquilo que vocês falaram é de suma importância. Que você, Fabiano, o Donald Schoen, que é um pesquisador fabuloso, ele fala que se o professor não tiver uma reflexão do que ele está fazendo, do que ele faz, dessa proposição, ele não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que uma grande característica do educador é ele ter esse momento de refletir. Porque ele tem um esquema que ele diz que tem a prática, a reflexão, e é um ciclo que vai sempre... alimentando. A reflexão alimenta a prática e a prática se alimenta da reflexão num movimento, né, circular. E que isso é muito importante para a gente estar fazendo. Acho que a gente tem essa flexibilidade. Acredito muito, Enio, quando você fala que a gente tem que ter, sim, uma afetividade, mas também dizer um não. Sim, sim. Porque isso é importante. Isso é o que a educação infantil, né, propõe muito, que educar e cuidar. Então, quando a gente cuida né, a gente cuida também no ensino superior, só que o cuidar é diferente. É da maneira da pessoa se reportar com o colega, a maneira que a gente se porta com eles. Isso também é cuidar, mas também é educar. Porque a gente sempre está nesse caminho, numa vertente de educação. E eu acho que a flexibilidade também desse professor, não só porque às vezes a gente tem um impacto, a gente tem uma questão institucional. A gente tem prazo, a gente tem datas, mas como que a gente articula isso? Porque às vezes não adianta você ir com a matéria para frente, não fazer uma revisão, sendo que o aluno não teve nenhum significado. Então, talvez a gente conseguir
articular melhor isso, esses desejos da instituição, os desejos dos alunos e os nossos também. Porque eu sinto que, às vezes, eu aprendi muito isso, eu queria muito que os alunos pensassem de uma forma, chegasse numa ideia, mas, às vezes, né, o caminhar deles era outro, eles iam por outras vertentes. Então, eu sinto que hoje eu consigo compreender melhor que eles vão chegar onde eu estou querendo, só que eles vão por outras vertentes e talvez vão ser num outro tempo, mas eles vão chegar lá. E na educação infantil não queimar etapa, né? Vivenciar cada etapa de uma forma profunda. Não queimar, não querer acelerar. Porque muitas vezes o que acontece é porque a criança entra já no maternal 3, gera uma ansiedade da escrita do nome, de aprender a ler, sendo que não está na fase. Isso vai acontecer naturalmente, né? De uma forma lúdica, construtiva. Nada que na obrigação de ler, da leitura, da escrita, que essa cobrança desde os pequenininhos, porque fala, não, tá só brincando. O brincar é tão importante. Porque a gente vai falando que não é só brincar, mas o brincar também não é dispensável. Ele é uma ferramenta que você usa para ensinar. O brincar, né, com uma intenção pedagógica, Sim. né? Inclusive, ele faz parte do currículo, né? Sim. Tem um aspecto também que eu queria acrescentar, é que talvez esse bom professor tem que ter uma certa humildade. Sabe? Essa humildade tem a ver com o seguinte, que ele não está acabado, nem o aluno está acabado, nem ele está acabado. Os dois estão em formação. Né? E aí o que acontece? A gente tem que tentar o tempo todo nos aprimorar com a quantidade cada vez maior de recursos que a gente tem, estratégias de ensino. Tem tanta coisa hoje que está abrindo a nossa visão, nessa consciência de como o aluno aprende. Né? Então a gente tem tantas teorias dentro da área da psicologia, desde Piaget, né? Quanta gente que vem até agora, hoje a neurolinguística, né? Está dando tanta coisa para a gente agora, mas mesmo assim, nós não temos certeza que o aluno está aprendendo. Então a gente domina técnicas de ensino, mas nós não temos certeza de que está acontecendo uma aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente tem que ter uma grande humildade e tentar o tempo todo com o coração aberto para poder tentar aprender cada vez mais. Todas as profissões, logicamente, necessitam, né, de constantes capacitações, mas eu acho que a nossa, assim, o tempo todo requer cada detalhezinho, cada estratégia. Uma coisa fundamental, né, que ele falou, é o seguinte, a maneira como você ensina, ela é uma outra mensagem. E isso é uma coisa profunda. Se eu vou trabalhar física, se eu vou fazer uma demonstração, aquela demonstração eu posso simplesmente, por exemplo, olha gente, existe um tal de fenômeno. Eu vou lá, coloco o fenômeno no quadro, e eu coloco o experimento e falo assim, olha, tá vendo? O experimento confirmou o que eu falei com vocês. Ou então, eu posso construir o experimento e eu fazer com que o aluno dialogue com o experimento e que ele faça um processo de aprendizagem, de investigação com aquilo ali. Então, o aluno, quando ele termina, ele tem um prazer enorme de ele perceber que ele foi o autor daquela descoberta. Que é a mesma coisa que o Newton descobriu lá atrás, ele também está descobrindo novamente. Então, essa maneira como você conduz a aula é absolutamente, ou tão mais importante do que o conteúdo em si. Então, isso tudo, eu acho que essa humildade que nos leva o tempo todo a querer aprender mais, a querer descobrir qual que é uma nova forma, a querer um recurso novo, ainda mais tecnológico, que hoje em dia nós estamos completamente permeados por tantos recursos tecnológicos, né, que é fantástico. A nossa aula de hoje é uma aula muitas vezes melhor do que há 10, há 15 anos, 20 anos atrás. Então, eu acho que isso tudo nos leva a isso, né, uma situação de necessidade. Todas as profissões necessitam se capacitar, mas eu acho que a nossa é fundamental a gente estar se aprimorando. Autoavaliação é constante, né? O tempo todo. Eu acho que isso, né, exprime muito a questão que o professor, uma qualidade, ele tem que ser pesquisador. Porque a gente acha que pesquisador é só na universidade, no ensino superior, de forma nenhuma. Ele tem que ser pesquisador lá do berçário até o ensino superior, porque a sala de aula é um campo de pesquisa enorme, com várias possibilidades. E se ele, né, consegue ter esse olhar mais investigativo, o que está acontecendo, não no sentido, com o menino, não, mas qual que é o processo de aprendizagem, que respostas que esses meninos estão me dando, como é que eles estão pensando? Aí eu consigo fazer uma retomada da minha prática, pensar mais sobre a minha prática. Então, quer dizer, a sala de aula, eu acho que isso,
A gente fica com essa concepção de pesquisador muito no ensino superior, mas a gente não tem muito isso na educação básica e a gente precisa de ter essa nova questão do professor ser um pesquisador. Com certeza. Ele vê como que funciona melhor, né? De que maneira funciona melhor. E agora eu queria falar de memória. Inclusive, estamos escrevendo um memorial que fala como que nós chegamos até aqui. E é uma coisa que a gente sempre lembra é de algum professor, de algum fato, alguma coisa com o professor, né? Porque sempre... o professor, ele está muito próximo mesmo, essa questão da humanização dessas relações. E eu queria que vocês contassem pra gente algum momento que vocês sentiram que mudaram de alguma forma a vida de um aluno, né? Algum momento que vocês falaram que não, é que eu consegui mudar mais do que é proposto na sala, que é ensinar, mas mudar alguma coisa na vida mesmo dessa pessoa. Tem vários momentos marcantes, né? Com esses anos de experiência, mas um momento que marcou, né? Em especial que marcou foi quando, assim que eu formei no ensino médio, eu formei em magistério. E em magistério, naquela época, você já podia lecionar. Eu iniciei, né, em educação infantil e ensino médio numa escola em zona rural, onde era uma sala que tinha crianças de 3 anos de idade, 5 anos e 7 anos, na mesma sala. E eram 3 quadros. Eu tinha que... Era multisseriada, né? Multisseriada. E eu tinha que me virar. E eu queria, assim, dar o melhor, fazer o melhor e tudo. Para ser sincera, no primeiro dia, eu achei que eu ia desistir, que eu não daria conta. Mas quando eu vi os meninos vindo, né, de zona rural, crianças vindo descalças, chegando cedinho, debaixo de chuva, com aquela vontade de aprender, eu parei para pensar e falei, eu vou conseguir. Eu busquei tudo quanto é teórico, tudo quanto é forma de ensinar. Chegava mais cedo na escola, já passava a matéria de um quadro, teoria por outro, depois trocava, ia contar a história debaixo da árvore com uma turma, porque era uma escola que era construída numa fazenda. Isso, assim, foi um grande desafio, mas quando eu cheguei no final daquele ano e vi que eu consegui fazer a diferença na vida daquelas crianças, na vida daqueles adultos, porque tinha até pais que não eram alfabetizados, que frequentavam para aprender a ler, porque era muito precário. Esse lugar é em Angitos, lá perto de Divinópolis. Então, assim, eu dediquei, consegui atingir, senti realizada e percebi, assim, que mesmo assim eu tinha que estar buscando mais. Mas no outro ano, quando eu peguei outra turma assim, foi totalmente diferente a minha segurança. Eu consegui ainda fazer melhor, sentir melhor com o que está fazendo, mas sempre, eu acho assim que cada ano que eu pego uma turma, que eu inicio uma turma, eu sinto, eu relembro dessa época, que eu peguei essa turma e precisava investir. E qualquer turma que eu pego, independente se for uma turma que fala, são crianças tranquilas, são crianças que dão conta, eu penso, peraí, o que eu vou buscar para ajudar? O que eu vou fazer para fazer a diferença? Então, o que marcou muito foi esse desafio, né, de uma turma multisseriada e sendo de crianças carentes e com aquele olhar, eu não esqueço o olhar daquelas crianças quando chegava na sala de aula, com aquela vontade de aprender e a dedicação, o esforço. Eu recorri, né, aos professores de magistério, porque na época eu não tinha pedagogia, era muito nova, ainda de menor, mas foi um contrato da prefeitura e a partir daí eu descobri que eu tinha paixão por educação e nunca mais saí da sala de aula. Bom,
eu trabalhei numa escola há muito tempo e eu era professora da antiga terceira série, que hoje é 4º ano. Eu sempre gostei da terceira série, porque eu acho os meninos assim, eles têm maior autonomia, eu não sei, eu me identificava muito, eu sempre gostei, fiquei muitos anos trabalhando com a terceira série. E aí a coordenadora no final do ano falou assim, olha, o ano que vem você vai para o 3º período. Eu falei, ela deve me detestar, não pode. Eu falava assim com ela, mas escuta, o que eu vou fazer com esses meninos? Eu falei, gente, não é possível. O que eu vou fazer com esses meninos? E nessa escola, a obrigatoriedade da alfabetização se encerrava no 3º período, que eu era totalmente contra, porque eu acho que a alfabetização começa no berçário. Né? Mas eles achavam que o 3º período, a exigência é que eles saíssem todo mundo alfabetizado. Eu fui para as férias, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com esses meninos? Meu Deus do céu. Aí voltei a estudar tudo de novo, eu fui para grupo de estudos, e na sala havia uns 25 meninos. E eram meninos assim, que eles chegavam, até, eu estipulei que mais ou menos em abril ia estar mais ou menos uns meninos, né, mais assim, mais homogêneo em relação a essas hipóteses escritas, mas aí chegava um menino em abril, aí tinha que reorganizar tudo de novo. Chegava um menino em agosto. Foi um ano assim, que eu tive aluno o tempo inteiro. Mas eu tinha um aluno especial, o José, que ele era um aluno bolsista nessa escola. E eu acabei me identificando muito com esse José, porque eu fui aluna bolsista. E a gente ser aluna bolsista numa instituição particular é muito complicado. Porque a gente não tem aquele que o Bourdieu fala desse capital cultural, a gente não tem. Então as escolas acham que é só colocar o menino, dar um uniforme lá, uma escola particular, que está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Existe uma questão que são as relações dessa criança. Então, quer dizer, os meninos iam todos para outros lugares e ele não, porque ele tinha uma condição social muito aquém desses meninos. E ele tinha muita dificuldade. E ele, num determinado, né, quando foi em agosto, o que ele fazia? Ele pegava um livro, ele decorou todas as frases, mas ele não sabia ler. Mas ele decorava assim, prof, olha aqui. E aí ele fala, mas ele decorou. Eu fiquei pensando no esforço que esse menino fez para decorar tudo que estava escrito no livro de literatura. E aí a gente foi trabalhando. Quando no final do ano, quando ele chegou e ele leu pela primeira vez, ele ficou numa alegria. E eu fiquei muito mais do que ele, porque quando ele leu aquela palavra, ele deu um sorriso, uma gargalhada. Sabe quando você consegue uma coisa que está muito difícil, você está pelejando, como diz minha mãe, pelejando, e aí você consegue? Então, acho que naquele momento, aí ele me mostrou todo satisfeito que ele tinha lido. Então, eu acho que isso foi, e aí eu acho que eu me vi muito nessa questão do José, né, dessa questão de não ter isso, de ter dificuldade, porque eu tive muita dificuldade quando eu entrei na escola, né, como ele também no 3º período, só que eu entrei, antigamente a gente entrava no 1º ano, não tinha pré na minha época, a gente entrava no 1º. Então eu sofri muito. Então quando eu consegui matemática, resolver a minha questão de matemática, eu fiquei numa felicidade. E aí eu me vi muito naquele menino. Eu acho que a gente, quando encontra com determinados alunos, a gente encontra também com a história da vida da gente. E aí o bacana é a gente, como é um adulto dessa relação, é ver o que foi nessa história e você reconstruir com ele uma outra história que não seja essa. Embora a minha experiência maior seja com alfabetização de crianças, eu comecei num programa da prefeitura era do governo federal, que se chamava Brasil Alfabetizado. Foi lá em 2004, essa experiência, e que foi a que mais me marcou e que determinou, assim, para mim, que me deu a certeza de que eu queria ser professor, que queria trabalhar com alfabetização. Então, essa turma era um projeto em que a gente captava, né, os alfabetizadores iam até as casas para captar os alunos. E eu me lembro que eu fazia anúncio na igreja, do bairro, procurava as escolas, colava cartaz, e aí eu consegui 6 alunas para educação de jovens e adultos. E essas 6 alunas eram da igreja, né, elas frequentavam a igreja, um grupo de amigas, e elas começaram a frequentar as aulas. Eu fiquei muito feliz, muito empolgado, e eu comecei com essas 6 alunas, e quando eu entreguei a turma para um outro professor assumir, tinham 52 alunos. Aí se transformou em 2 turmas. E foi muito interessante, assim, tinham pessoas de todas as idades, jovens e adultos, e a história deles me marcou muito. Por isso que eu sempre retorno, assim, a questão de Paulo Freire, de fazer parte dessa história, né? Conhecer a história do aluno. E aí eu tinha uma aluna chamada Dona Geralda, com 81 anos, né? Ela fazia parte desse pequeno grupo que começou o curso comigo. E a Dona Geralda, ela estava ali para se socializar, né? O objetivo dela era estar ali todos os dias, com as amigas,
era uma ocupação para ela, né? E a dona Geralda, eu comecei a perceber que a dona Geralda tinha um domínio muito grande de plantas medicinais, ela tinha uma horta em casa. E aí usei isso como uma ferramenta, como um recurso, né, de aproximação e de tentar envolvê-lo naquele processo. E aí eu passei a trabalhar com as plantas medicinais que ela tinha lá na horta dela. E isso fez com que a dona Geralda se interessasse pelo curso de outra forma. Ela entendeu, né, a liberdade, a independência que a leitura e a escrita poderia trazer para ela, mesmo com 81 anos de idade, né? E aí ela passou a se interessar de tal forma que ela começou a aprender a ler, né? E quando o curso acabou, dona Geralda chegou até a mim e falou: olha, professor, colocou-se sobre a minha mão uma foto dela e falou assim: olha, isso é para você nunca me esquecer. E aí eu falei para ela: eu nunca mais vou me esquecer da senhora, né? E aquilo foi importantíssimo para mim. Então isso me marca muito. Eu imagino que ela também deve ter trago muito conhecimento para você. Muito, demais, demais. Todos eles, na verdade, né? Mas ela foi muito especial. Bom, a minha história não é uma história assim tão, talvez tão emocionante quanto a sua, não, mas de qualquer forma, assim, eu acho que ela me fala muito sobre isso, né? O quanto mais você puder aproximar dos alunos, eu acho que não tem jeito. A gente não ensina somente pela cabeça. O verdadeiro ensino é aquele que passa pelo coração. Não tem jeito. Acho que, como o Rubem Alves falava, né? Depois que você terminou tudo, que acabou a prova, 2 dias depois, se você perguntar o que realmente ficou, o que você lembra do seu professor, é aí que vai ter realmente aquilo que ficou, vai ficar pro resto da vida também, né? E eu tenho um caso, né? Eu sempre no 3º ano do ensino médio, eu sempre converso com os alunos sobre a questão da escolha profissional. Sou muito preocupado com isso. E nessa escolha profissional eu sempre falo com eles qual que é a importância que essa escolha vai ter e dou algumas dicas para eles. E aí, ao falar com alguns alunos, num momento muito delicado, alguns falam: mas meu pai acha que eu devo fazer tal curso e tal, né? Ou minha tia me ofereceu para poder continuar no escritório de direito dela, né, de advocacia e tal. Então, e aí vem todas aquelas histórias aparecem, né? Por que os alunos optam por um curso ou por outro? E acontece que, nessa questão, eu sempre enfatizava que eles escolhessem o curso que eles realmente gostassem, mas não porque alguém havia mandado que eles escolhessem, né? Então, eu colocava isso. E aí, eu tinha um aluno que ele era muito grande, eu quase não estava conseguindo sentar na carteira, tão grande que ele era. Então, era um rapaz muito grande, forte lá. E eu me lembro que depois dessa aula, a gente conversou e tal, acabou a aula, os alunos todos saíram e ele ficou quieto na cadeira lá, né? E aí já era o último horário, eu peguei, sentei perto dele e eu senti que ele estava profundamente triste. Aí eu cheguei: ô fulano, mas o que está acontecendo? O que houve? Você está triste aí? E ele simplesmente desabou, aquele homem enorme, com aquela aparência forte, ele simplesmente começou a chorar copiosamente. Por quê? Porque o pai dele queria que ele fizesse um curso X e ele gostava do curso Y, e que eu achava daquilo, e que eu estava se sentindo pressionado naquela situação toda, né? E aí batemos um longo papo e eu o incentivei: falei: olha, eu acho que você tem que sentar com seu pai e conversar com seu pai, dialogar com ele, né? Eu acho que a escolha de uma profissão é alguma coisa tão séria quanto escolher uma esposa, ou escolher um marido. É muito sério. Não, é sério. É muito sério. Que vai te acompanhar. É o seguinte, né? Eu não sei se vocês já viram falar de um filósofo espanhol chamado Daniel Ortega. Ele falava assim, rapidamente, ele falava assim: quando você tem uma relação amorosa, você tem 4 fases. Primeiro você se apaixona. Aí depois você entra na intimidade. E depois você então percebe que aquilo que você imaginava não é aquilo que acontece. Aí você tem, ou você destrói essa relação, então você reconstrói com base, transformando a paixão em amor. Eu acho que uma situação muito semelhante acontece conosco, enquanto profissional. Então, o que acontece? Então, você escolhe uma profissão. Aquela profissão, no início, ela é idealizada. Então, você idealiza aquela profissão. Depois, você entra em contato com ela, você entra na intimidade, você vê todas as situações nas quais você tem as limitações, você tem que trabalhar no final de semana, você tem o salário que não te agrada, e tem uma série de situações. Aí, você entra na intimidade, aí você o quê? O que você faz? Ou você abandona, ou você vai reconstruir. Se você reconstruir, você vai se tornar um profissional que ama aquilo que faz, né? Então, naquele momento, aquele menino, eu sentei com ele, conversei, e por 2 outras vezes também sentei, conversei com ele para poder dialogar com o pai. E
vou te falar que há pouco tempo atrás eu encontrei com ele e ele falou, olha, Enio, foi a coisa melhor que você pôde fazer comigo. E aí ele associou, inclusive, assim, falando que a minha aula de física era a melhor aula de física que existia. E na verdade não era aula de física, era a conversa com ele. É aquilo que a gente tem que ter com o aluno, para poder falar de coração para coração. Né? Que é o que eu posso ajudar. Você não é a nota que tira, nem a nota baixa, nem a nota alta. Né? Então é você tentar conversar com ele. E naquele momento eu fui amigo dele, né? E ele falou tanto que aquilo ali tinha sido importante, porque ele redefiniu a profissão dele e hoje é uma pessoa, né, com um cargo bastante elevado, né, e um profissional de sucesso em função daquela escolha profissional. Então isso me marca por essa questão de a gente tentar transcender também aquilo que é o conteúdo da nossa aula. Você não pode ficar só como enquanto professor de física, ou de geografia, ou de história. E você é um educador. E quanto educador você tem que extrapolar. Você tem que ir além. O professor orienta muitas vezes fora do que é a sala de aula mesmo. Quando eu fiz essa pergunta para vocês, eu penso nos meus professores que estão na minha memória, no coração mesmo. E eu fico imaginando como deve ser o outro lado, né? O professor perceber que ele vai ficar na memória e o aluno acaba ficando também na memória do professor. Bom, é comum ouvirmos críticas sobre a nossa escolha, sobre a qualidade do ensino, a remuneração às vezes não agrada mesmo, como o Enio falou, e tudo. Mas assim, eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre a profissão, sobre esse campo de educação, né, a área da educação, e sobre o professor coitadinho. Muitas vezes, né, o próprio professor, né, que fica, nossa, eu tenho pena de quem é professor. Isso vem mais dos professores, né, dos profissionais da área. E uma coisa também, a gente não pode aceitar, a gente tem que encarar a nossa profissão, né, porque foi uma escolha. Acredito que ninguém foi obrigado, né, ele está sendo obrigado a ser professor. No momento que você aceita, você tem que defender. À medida que você deixa que as pessoas desvalorizem, se você mesmo não valoriza, quem vai valorizar? Então, cabe a nós, cabe aos futuros pedagogos, aos futuros educadores, a defender. Porque não tem nenhum coitadinho, não tem professor coitadinho, não, é escolha. É interessante você falar isso porque recentemente participei de um fórum de educação e ouvi, lamentavelmente, uma pessoa dizendo que o professor tinha que trabalhar não pelo salário, mas por amor e dedicação. Né? E aí, eu acho que isso diz muita coisa do senso comum, né, das pessoas acharem, até políticos já terem falado que o professor tem que trabalhar por amor. Né? A gente tem que ter amor pelo que você faz, mas ninguém trabalha só por amor. Todo mundo trabalha porque a gente precisa sobreviver, a gente trabalha para ter o dinheiro, para ter uma vida normal como qualquer outro profissional tem. Né? Por que não se fala para um advogado, para o médico, para o dentista, né, que ele tem que trabalhar também só por amor e dedicação e não se preocupar com a remuneração, né, com a valorização dele enquanto trabalhador. E isso vem muito mesmo do próprio professor. Né? A classe de professores precisa cada vez mais, os novos professores, né, se reconhecerem como profissionais. Nós temos uma profissão, a gente tem que estar sempre se renovando, se capacitando, se qualificando. Eu acho que quando o professor pensa, né, dessa forma, que ele tem que se qualificar sempre como qualquer outro profissional e que ele está exercendo um trabalho, uma profissão, né, com muito amor, de preferência, né? Mas quando ele se reconhece dessa forma, eu acho que isso muda. Esse lugar do coitadinho vai deixando de existir. Olha, eu acho que a questão da docência, eu acho que também tem uma questão que eu acho que é da própria área mesmo.
Porque como a docência chega, se a gente for pegar a história da educação, como é que a docência chega no país? Né? Ela chega pelos jesuítas, foram os primeiros educadores, portanto, eles não tinham uma remuneração, então, era o sacerdócio, né? Porque esse discurso também de dom, ele precisa de ser também refeito, repensado no processo de formação desse professor. Porque no senso comum é isso, não, eu tenho dom para ser professor, ninguém tem dom, né? Não nasce com isso, a psicologia já deu conta de discutir isso muito bem, que não existe dom, que ninguém nasce com um dom determinado. Porque se fosse assim, é claro que você nasce com algumas habilidades, no sentido assim, de algumas disposições. O que você vai fazer com elas, aí é uma escolha do sujeito. É ele que escolhe. Então, a gente precisa, assim, nos cursos de formação, pensar nisso, nesse lugar desse educador. Eu acho que essa disciplina, ela tenta fazer isso, pensar qual que é o nosso lugar, né, na sociedade. Então, se nesse sentido a gente consegue, né, pegando ainda na história da educação, existe um pesquisador que ele fez o sagrado e o profano da educação, da docência, ele fala muito isso. Por que nós perdemos o prestígio social? Porque, gente, se nós formos pensar na docência, ela nunca foi bem remunerada, mas ela tinha um prestígio social. Quer dizer, ser professor, ser filho de professora, era um status, assim como ser funcionário do Banco do Brasil, numa cidade do interior, trabalhar nas lojas de Riachuelos. Então, o que a gente tem muito? Nós não temos ainda essa questão mais palpável, que é a questão de uma carreira, de um salário, e também não temos prestígio social. Agora, esse prestígio social, nós vamos ter a retomada dele, vai começar por nós pensarmos qual que é a nossa identidade profissional. E o Mariano Eguita, que é um pesquisador espanhol, ele fala muito disso, que para a profissão se tornar profissão, ela precisa de ter 3 características. Primeiro, um campo de conhecimento que é específico. Nós, enquanto, né, os pedagogos, eles têm escrito, mas, por exemplo, não tem um conhecimento que de todos os professores unânime não tem. Ainda não tem. Por exemplo, o objeto de estudo do direito, por exemplo, da psicologia, é deles, não tem outro campo. Então, a questão da profissionalização da docência, em termos de professor, não existe um campo único de conhecimento. A gente pode pensar o seguinte, mas a didática é um campo de conhecimento dos professores. Mas não é o único. Da educação infantil não é a didática. Qual que é a didática? Qual que é o campo de conhecimento? Então, nesse sentido, né, a docência ela tem esse problema de não ter um campo de conhecimento único, que é dela, um objeto que é só dela. Ela não tem, por exemplo, um órgão regulamentador, né, os conselhos de psicologia. Existe o Conselho Regional de Psicologia, aquele órgão que fala assim, não, para você ser psicólogo e trabalhar, você tem que ser associado nesse conselho, ter uma carteirinha. Aonde que está um órgão que regula todos os professores? Não existe. A gente tem os sindicatos. Você fala assim, mas e os sindicatos? Os sindicatos são uma maneira de, né, reivindicar o nosso direito. Não existe um órgão que cuide explicitamente da questão disso. Então, entra quem é professor, por exemplo, alguém que não tem uma formação didática na licenciatura e é professor. Quem não é de só os bacharelados. Eles são professores, e aí? Quem que entra nessa profissão? E aí é uma questão importante. E a terceira questão que ele levanta é a questão da institucionalização. Nenhum médico, nenhum psicólogo precisa de estar vinculado a uma instituição para ser psicólogo, para ser alguma coisa. Agora, a docência não. A gente sempre está vinculado a uma instituição, seja ela privada ou seja ela pública. Mas a gente está vinculado. Então, a gente não tem ele fala, né, ele discute muito essa questão dessa autonomia, porque nós temos uma legislação que a gente precisa cumprir. Nós temos um PPP, nós temos um currículo. E aí, então, a gente não tem essa autonomia. Enquanto as outras profissões, elas não estão ligadas a uma instituição e, por isso, elas têm uma autonomia. Então, para a docência, para a carreira docente ser considerada no processo de profissionalização dela, exige todas essas dificuldades. Então, talvez por isso que a gente não tenhamos esse prestígio social que tanto nos afeta muito. Porque quando você chega em algum lugar, alguém fala assim, não, você é professor, coitado, de forma nenhuma. Porque a docência precisa ser encarada como uma escolha, como você disse, que é uma escolha. É uma escolha. Ela é na nossa trajetória, se a gente for pensar na nossa trajetória, é claro que existem vários momentos que fatos interferem na nossa escolha, como qualquer outra profissão, mas a docência é uma profissão. Ela precisa ser encarada como uma profissão. Porque se ela não for, a gente vai permitir que as pessoas falem de nós, desse lugar do coitado, do professor mal remunerado, do professor mal formado. Eu não aguento mais falar que o professor é mal formado. Sabe? Esse discurso está muito naturalizado. É claro que existem ainda alguns gargalos, alguns gaps da formação, ok. Mas dizer que nós não estamos tão preparados assim, eu acho que aí é dizer que a gente... O que a gente está fazendo, então? Ensaios na aula? Na sala de aula, estão fazendo ensaios?
científico, o que nós estamos fazendo então? Eu concordo com você e acho que é o seguinte, talvez uma das saídas para a gente é a nossa competência. Eu acho que a gente tem que nos tornar cada vez mais competentes e exigirmos, de alguma forma, nas instituições que nós trabalhamos, exigimos um plano de cargos e salários, exigimos um reconhecimento, né? Tem que ter a questão da meritocracia, sim, eu acho que tem que ter. E se a gente pensar, se olhar para outros países, né, que nos trazem exemplos fantásticos, você pega a Coreia, você pega uma sala de aula onde os alunos, o melhor aluno, ele é convidado para ser professor. Olha que coisa diferente. É lógico que entra a questão, né? Também eu tenho que ter uma vontade de ser professor. Mas eu acho que nós também precisamos, sim, assumir esse lado um pouco mais profissional e nos fazermos ser respeitados pela nossa competência. Então, essa questão da classe como um todo, né? O bom salário, né? Na verdade é o seguinte, né? A docência é a mãe ou o pai, não sei o que é, de todas as outras profissões. Então não adianta. Então é como você falou, não adianta, como é que eu posso conseguir obter um bom médico se ele não teve um bom professor de medicina? Né? Então, nesse status, nessa posição, eu acho que todos nós temos que tentar construir uma ideia, né? uma prática, né? de um professor bem capacitado, né? E também bem remunerado, e não ser aquela situação do seguinte, não, ele não conseguiu ser nada, então ele pegou e foi ser professor. Tá? Então, é outra coisa, existe uma grande diferença entre saber um conteúdo e saber ensinar aquele conteúdo. Então, isso tem que estar muito claro, muito claro. Da mesma forma como outros profissionais também têm, da psicologia, do direito, é lógico. Então, nós temos que o tempo todo, eu acho que só passa pela nossa competência. E é uma competência da classe que passa pelo individual. Não tem como. Nós discutimos muito sobre essa questão do professor coitadinho em sala. E foi isso, inclusive, que nos motivou a fazer essa conversa, ter esse bate-papo. Porque está cansativo mesmo ouvir isso, que o professor é um coitado, que o professor ganha mal. E é uma profissão como outra qualquer, mas eu diria que é muito, muito, muito importante. O Fernando, posso só completar que eu lembrei de um exemplo aqui? Aconteceu o seguinte, eu me formei em 1988, porque eu sou uma jovem senhora. Então, eu me formei em 88. E aí fui trabalhar na área de recursos humanos. Trabalhei em grandes empresas, a Precon, trabalhei na Coca-Cola. A última empresa que eu estava era a Coca-Cola. Quando foi em 2005, eu falei assim, em 94, 95, eu falei assim, gente, eu preciso dar um jeito, é que eu não estou feliz. Embora eu estava trabalhando com educação, não era essa educação formal, mas eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, então eu tinha que fazer todo, né, o plano das pessoas de carreira e de formação delas também. E eu falei, não, eu vou ser professora. Aí eu fui fazer magistério. Na Coca-Cola eu tinha um salário muito bom, mas muito bom, porque eu era analista de recursos humanos, eu já estava num nível mais alto, então eu tinha um salário muito bom. E aí eu resolvi fazer o magistério e fui ser professora de educação, da educação básica. E eu comecei com a minha querida terceira série. E eu fui numa festa, e aí as pessoas me conheciam, falaram assim, Célia, o que você está fazendo atualmente? Eu falei, sou professora. Universitário? Eu falei, não, eu sou professora de educação básica. A pessoa me olhou, tipo assim, da educação básica, menino pequeno. Eu falei, menino pequeno. E aí eu falei assim, por que o espanto? Célia, mas você é uma analista, você tem 12 anos como psicóloga, fez graduação, fez pós-graduação, e você está dando aula para menino? Essa foi o espanto dela. E aí eu disse a ela que tinha sido uma escolha e que eu estava extremamente feliz, porque a formação de um sujeito não começa na universidade. Ela começa sim, mas bem mais, eu falei assim, bem mais embaixo, bem mais. E ela é tão importante quanto, que aí eu lembrei daquele texto lindo, né? O que a gente aprende importante, eu aprendi no jardim de infância, que foi compartilhar, que foi aquele leitinho quente, quer dizer, né, a importância que tem da educação básica. Eu disse isso a ela, mas ela ficou espantada, por que da minha escolha? E é engraçado que quando se fala em menino pequeno e em valorização de professor, nós podemos aprender muito com esses meninos pequenos, porque quando o professor fala, tem um valor para eles assim tão grande. Minha professora falou. Então, assim, não é qualquer um que está falando, é o seu professor. Né? Então, é extremamente importante
E eu acho que tem que partir realmente da gente saber o nosso lugar na sociedade, que não é qualquer lugar, não é qualquer profissão. É uma escolha difícil porque tem muitos desafios, mas tem ganhos enormes. E falando em desafios e ganhos, a gente sempre está discutindo isso na nossa disciplina Identidade do Educador, e a gente tenta reforçar sempre esses ganhos, que eu acredito ser muito maiores do que os desafios. Eu queria que vocês nos deixassem uma mensagem, né, para nós, futuros educadores, para quem nos assiste, né, futuros educadores e alunos em geral. Né, eu gostaria que nos deixassem essa mensagem. Eu queria começar com Guimarães, porque para mim Guimarães Rosa, pena que eu não pude conhecer, tomar um cafezinho com ele. Uma pena, mas eu tenho certeza que a gente... Pão de queijo com ele. Pão de queijo com ele naquela venda lá do pai dele, lá em Cortes Boas, deveria ter dado conta. Ele tem uma passagem que para mim, assim, ela é importante na minha vida sempre, sempre. Ele fala assim, a vida é assim, tem hora que ela esfria, tem hora que ela esquenta, tem hora que ele aquieta, tem hora que ele desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. E todos os educadores desse país têm muita coragem. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que ter muita coragem para lutar, para fazer um país melhor, para fazer um país mais coletivo. Que eu não tenha, que me incomode ver uma pessoa que não tem as mesmas condições que eu tenho, ou que meus filhos tiveram, que isso me incomode, que me faça fazer alguma coisa. Eu acho que a educação ainda é um caminho. Porque quando Mandela saiu da prisão, ele disse que a única saída seria pela educação. A única saída seria pela educação. E eu acredito muito nisso, não uma coisa romanceada, não. Porque se a gente for pegar a China não tem nada de educação, muito pelo contrário, mas economicamente era uma potência. Mas eu duvido que as pessoas sejam tão felizes e tenham tanto senso de coletividade, mas eu acho que a gente tem que ter coragem mesmo desse enfrentamento que a gente tem que fazer, né, no sentido, mas de uma maneira amorosa. A gente não precisa de estar debatendo, mas de maneira amorosa, eu não preciso ser índia, eu não preciso ser negra, eu não preciso ser refugiada para me indignar com as condições que essas pessoas vivem. Eu não preciso disso, eu preciso me indignar porque essas pessoas, elas se encontram comigo pelo coração, como ele falou, pelo coração. Independente se elas estão em algum lugar, mas elas se encontram comigo pelo coração. E eu acho que a docência é isso. Não tem jeito de você ser professor sem se emocionar. Não existe. Não existe. Eu acho que, às vezes, acho que a velhice está me dando mais, né, emoção. Eu acho que ela desse sentido. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa disso. É de se emocionar literalmente, de encontrar com esse outro. Encontrar de corpo e alma. Não encontrar só assim, dar um abraço, mas encontrar com esse outro mesmo no que a gente tem de melhor, que é a condição humana. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho. Ela está emocionada e também eu me emociono também. Eu acho o seguinte, eu acho que para ser professor tem que ter coragem, sim, é verdade. Mas tem tanta gente, né, que opta por ser professor, já que não tem outra coisa para poder fazer, ou então aqueles que se arvoram em falar assim, eu tenho algum conhecimento, então eu vou ser professor, e na verdade não é isso. Eu acho que a gente tem que ter aqueles que procurarem, se vocês vão tentar optar pela docência, você tem que fazer isso com o coração, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Vocês vão vender ideias, enquanto outros vendem carro, vendem frutas, vendem um monte de coisas, vocês vão vender ideias. Tem um pensador que falava uma coisa muito bacana, chamado Thackeray. Ele falava assim, semeia um pensamento e colherás uma ação. Semeia uma ação e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. E semeia um caráter e colherás um destino. Eu acho que o que nós fazemos é vender pensamentos, ideias. Mas nós estamos vendendo, na verdade, ou ajudando a formar um destino de uma nação. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, se você não fizer com o coração, você não entender que somente com o coração a sua competência vai aparecer, porque não existe competência.
Não se ensina a competência nas escolas. Por mais que você possa conseguir um pouco de conhecimento, um pouco de instrução sobre um assunto, se não passar pelo seu amor, que vai te fazer ficar até mais tarde lendo, que vai te fazer ficar o domingo corrigindo uma prova, né, ou elaborando provas, se você não passar por esse momento, onde você tem uma dedicação e um amor profundo a isso, não vai haver transformação. E você não vai poder perceber que o brilho dos olhos do seu aluno, seja porque ele tirou uma nota maior, ou porque ele aprendeu uma coisa, ou porque passou no vestibular, né, ele não vai existir. Então, assim, eu penso que não há outro caminho, realmente não. Não há outro caminho a não ser pela educação. E essa educação tem que acontecer de todos, não só do aluno, mas também da gente. Mas não há outro jeito. Se você não tiver o coração na frente, e aí não se trata de ser piegas, muito pelo contrário, é isso. É esse coração consciente que vai exigir ser respeitado, né? E que você tem que se dignificar para tornar digna a sua profissão. Mas tem que passar por aí. Não tem outra solução, não. Que eu penso, que eu quero deixar, que, já que é uma escolha, né, gente, exerçam com amor mesmo, encarem os desafios, mas sempre busquem. É muito fácil ficar parado e não buscar saídas quando a gente depara com algo que nos incomoda, que nos tira do lugar. Planejem, mas sejam flexíveis. Valorize a profissão de vocês. A gente tem que ir juntos, né? Nós temos que juntos valorizar. Cabe a cada um de nós pensar que se a gente começar a partir do individual para fazer o diferente, aquilo vai atrair. E vai atrair, igual eu estou com educação infantil, quando eu olho o retorno, né? Tem um retorno dos meus alunos, tem um retorno das famílias, isso é muito gratificante. Então, assim, eu passo horas, às vezes, seja fazendo relatório, planejando, criando projetos, sempre numa empolgação, mas é uma coisa que me deixa feliz, que me satisfaz, que me alimenta. Então, assim, busque entusiasmo, busque paixão e acreditem, porque o futuro depende da gente, depende da nossa profissão. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, quando a gente tem essa dádiva, né, pode ter essa escolha, né, de fazer aquilo que você gosta. Tantas pessoas, infelizmente, não podem fazer aquilo que elas gostariam de fazer, né? Então, quando isso é uma escolha, quando ser professor é uma escolha, a gente já tem uma alegria muito grande, né? E é muito importante, assim, a gente ter consciência da responsabilidade que o nosso trabalho tem na vida de outras pessoas. Então, eu acho, assim, como mensagem que eu deixo para vocês é que nunca se esqueçam que vocês estão lidando com pessoas, né, em formação assim como nós. Mas o lidar com pessoas, assim, a gente está fazendo parte da vida dessas pessoas. Então, nossas atitudes, né, o nosso trabalho, como a gente vai conduzir esse caminho, vai ser determinante na vida dessas pessoas. E isso pode marcar a vida delas positivamente ou negativamente, né? E o nosso papel é tornar essas pessoas mais felizes nas vidas delas, né? Então, isso é muito importante. Bem, no momento que a gente está vivendo, deixa isso muito claro, que a educação, ela tem que ser levada muito a sério. Assim como o professor tem que ser levado muito a sério, não é uma profissão qualquer. Ela tem, inclusive, um resultado a longo prazo. E isso a gente vai ver daqui a um tempo, né? Como é que esses novos professores, como é que a gente vai fazer para mudar as coisas que estão acontecendo, realmente mudar o rumo do país. Não só do país, mas Mundo, né? do mundo, eu diria, né? Professores são extremamente necessários e é uma coisa que a gente vai ver. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, por terem aceito o nosso convite. Dizer que, olhando para pessoas como vocês, que a gente se inspira para continuar, porque muitas vezes dá medo,
gera dúvidas quando você está estudando alguma coisa, é isso mesmo que eu quero, mas aí você vê pessoas que têm essas histórias e têm essas experiências bacanas para compartilhar, que a gente está num caminho certo. Muito obrigada, gostaria de convidar a minha colega de turma, Gilmara, dar uma lembrança para você. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gostaria de convidar nossa colega de turma, Neidilene, para fazer a entrega do certificado. Obrigado. E gostaria de finalizar com uma foto. Bom, olha só, eu trouxe para vocês um experimento de física, né, e que esse experimento, para mim, ele é muito significativo, porque ele traz uma mensagem que a gente pode tentar traduzir como uma espécie de uma metáfora do ato de ensinar, né? Então aqui eu tenho um aparato chamado diapasão. O diapasão, né, ele é usado para afinar instrumentos musicais. Então esse diapasão, ele tem uma caixinha específica para ele, e essa caixinha ela serve de caixa de ressonância. Então quando você bate nesse diapasão, ele dá esse som bem mais intenso. Agora, se você colocar a mão nesse diapasão, o que acontece? Você para completamente a sua oscilação. Agora eu tenho aqui dois diapasões exatamente iguais. Então o que nós queremos com essa pequena experiência é fazer aqui, olhar a metáfora do ensinar. Onde eu tenho aqui um diapasão que vai vibrar e o outro que vai receber a energia primeiro, da seguinte forma. Então aquele diapasão passou a vibrar porque ele recebeu a energia do primeiro através do ar. Esse fenômeno da ressonância, que é uma transmissão de energia, quando dois sistemas vibram na mesma frequência, é para mim uma boa metáfora do que é ensinar. É quando o professor consegue atingir, né, o aluno no seu coração, na sua mensagem, nos valores que ele também traz, né, em todo o processo de ensino, que é então, uma pequena homenagem para vocês que vão pensar em ser, como eu, também um professor.